No vídeo de hoje vamos falar de DAI e Maker, mas antes de começar o conteúdo sobre eles, eu já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações para que você possa ser notificado quando um vídeo novo surgir nesse canal, porque esse vídeo é pertencente de uma mega série de vídeos que eu tratarei sobre criptoativos e o que é os projetos por trás deles, beleza? Então bora já pro vídeo. DAI e Maker. Então Maker foi a pioneira na proposta de finanças descentralizadas. E vamos lá, se você não sabe o que é finanças descentralizadas, não se preocupe. Aqui nesse canal vai ter ou já tem um vídeo referente a todos os nomes um pouco complexos ou um pouco diferentes do que é o habitual. Por exemplo, stablecoin também está aqui e eu explicarei em cada vídeo detalhadamente sobre todos esses termos. Então, se você ainda não sabe o que é finanças descentralizadas, procure nesse canal um vídeo referente a esse tema e caso você não ache, aguarde que logo logo esse vídeo estará no ar. Então, por isso que é muito importante você se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações para que assim você possa ser notificado quando surgir um vídeo novo, beleza? Então a Maker foi a pioneira na proposta de finanças descentralizadas em 2015. Então nós já estamos falando de 6 anos atrás, sendo MKR a criptomoeda nativa da rede Maker. Então Maker é uma rede e existe uma criptomoeda que é pertencente a essa rede, que é nativa dessa rede, que é a MKR. Maker é um ecossistema que permite a criação de DAI, uma stablecoin, que nada mais é do que uma moeda pareada normalmente ao dólar, sendo 1 para 1. Então, stablecoin, coin de moeda, certo? E stable de estável. Então, se você conhece um pouquinho de economia e já ouviu falar sobre câmbio fixo, então taxa de câmbio fixa que se mantém a uma paridade, é nada mais é do que uma stablecoin em criptomoeda. Então, cria-se dentro do ecossistema da Maker a DAI, que é uma stablecoin, mas, diferente de outras, a DAI não tem dólares em depósito colateralizados, e sim dívidas, os CDPs, que seria aqui as posições de débito, de crédito colateralizadas, ficando em garantia outra criptomoeda. Então, normalmente as stablecoins, para cada stablecoin, por exemplo, há $1. Então, se existe 1 milhão de stablecoins, precisa-se ter em depósito $1 milhão, é 1 para 1. Mas nesse caso a DAI é diferente. Ela não tem depósito em dólares colateralizados a ela, e sim dívidas, ficando em garantia outra criptomoeda que represente ali proporcional ao valor em dólares. Então é um projeto, é uma ideia, uma concepção de ideia um pouco diferente do que normalmente veremos ou já vemos referente a stablecoin. A estabilidade da DAI é dada pela MKR, certo? Que é a moeda nativa da rede Maker, pela oferta e demanda, buscando equilibrar o par. Então, quanto maior a demanda, equilibra a oferta e vai se equilibrando, regrinha aí de oferta e demanda. Ter MKR permite participar de votações sobre taxas de empréstimo, taxas de investimento, por exemplo. Então, vamos se dizer que basicamente o MKR funciona parecido com um token de governança, onde permite os detentores, no caso aqui do token MKR, eles poderem expressar a sua votação, o seu interesse, a sua opinião. A demanda por DAI afetará os preços de DAI e MKR, uma vez que os dois estão juntos ali, se equilibrando oferta e demanda. Claro que a demanda por um tende a afetar outro. Isso significa o quê? Quando a demanda por DAI cresce e naturalmente vai valorizar essa DAI, tende a valorizar também a MKR, da mesma forma que se aumentar a oferta de DAI, o preço tende a cair, MKR também tende a seguir acompanhar essa queda.
Ter uma stablecoin permitirá transações internacionais entre as criptomoedas. Então a ideia de stablecoin aqui basicamente é a seguinte: ao invés de você ficar transacionando dólares por criptomoeda, por quê? Porque você tem a segurança e uma certa estabilidade do dólar, coisa que criptoativos hoje não têm. Afinal, o criptoativo é muito volátil, né? Então ele varia de preço de forma bastante acentuada. Então ele pode se valorizar muito, pode desvalorizar muito, pois é uma característica dos criptoativos, coisa que o dólar normalmente não tem. Então, a concepção da ideia de stablecoin é exatamente você ter uma criptomoeda e que vai facilitar suas transações dentro desse universo de criptoativos, mas com a segurança do dólar. Então, o stablecoin vem exatamente para isso. Então eu tenho uma stablecoin, é uma criptomoeda, ela vai me permitir transações internacionais entre criptomoedas, então vai facilitar isso, porque eu já tenho um criptoativo e trocar por outro criptoativo é teoricamente mais simples e mais fácil, porém, por ser uma stablecoin, ela me dá também a segurança que o dólar passa pro investidor. Então a concepção de stablecoin basicamente é essa. Falando um pouco dos fundadores da DAI, uma das características que define a DAI é que ela não foi criada por uma única pessoa ou um pequeno grupo de cofundadores. Em vez disso, o desenvolvimento do software que o alimenta e a emissão de novos tokens são regidos pelo MakerDAO e Maker Protocol. A MakerDAO é uma organização autônoma descentralizada, palavrinha que vai muito aparecer para nós, descentralizada. Um tipo de empresa que se autodirige de maneira descentralizada por meio de uso de contratos inteligentes. Contratos inteligentes são chamados os smart contracts. Se você ainda não viu um conteúdo sobre esse, não sabe o que é, pesquisa aqui no canal ou aguarda que logo esse vídeo vai vir ao ar. Acordos de autocumprimento expressos em código de software e executados no blockchain Ethereum. Essa organização é administrada democraticamente pelos detentores de seus tokens de governança MKR. Então é um token de governança, significa que quem tem esses tokens tem o poder, digamos assim, para cada token um voto. Então quanto mais tokens você tiver, mais votos você terá e naturalmente maior representatividade no que tange nessas votações. Que age de forma semelhante às ações de uma empresa tradicional, como eu já tinha dito, como se fosse uma empresa aí do mercado de capitais com um sistema de governança corporativa. Os titulares de MKR podem votar nas principais decisões relativas ao desenvolvimento de MakerDAO, Maker Protocol e DAI, com seu poder de voto sendo proporcional à quantidade de tokens Maker que o possuem. A MakerDAO foi originalmente fundada por um empresário dinamarquês, Rune Christensen, em 2015. Antes de começar a trabalhar no ecossistema Maker, Christensen estudou bioquímica e negócios internacionais em Copenhague e fundou a empresa de recrutamento internacional Try China. Então é um cara aqui que já tem uma boa formação, estudou bioquímica, negócios internacionais em Copenhague e já fundou uma empresa de recrutamento internacional. Então é um profissional aí que já tem um bom histórico na carreira. Olhando um pouco o gráfico da DAI, vamos procurar ela aqui, a posição dela. Nós encontramos ela aqui, ó, na posição 21 no site, mais uma vez, coinmarketcap.com. Então, das maiores criptomoedas ou dos maiores criptoativos, ela está na posição 21, valendo aqui $1. Ela é uma stablecoin, lembra disso. Observa que entre as que estão próximas dela, a variação das últimas 24 horas. A Internet Computer subiu 25%. Ela caiu 0,21, mas nos últimos 7 dias caiu 0,20. Então, observa que entre as que estão na nossa tela, ela é a mais estável exatamente por ela ser uma stablecoin. O seu valor de mercado, então seu market cap é de 5 bilhões, 167 milhões, 435 e 411 dólares. O volume diário dela foi de 300 milhões de dólares. E vamos abrir ela aqui no nosso gráfico, na nossa tela,
para observar que o gráfico dela é um pouquinho diferente do que eu havia dito que seria comum. Uma leve lateralização, uma subida e depois uma leve queda recente. Observa que, na verdade, ela é bastante estável. O gráfico aqui, ó, nós estamos falando de algo entre 0,96 e 1,08. Então, uma relativa estabilidade constante, né? Observando que vem desde janeiro de 2020, então mais de um ano, onde ela apresenta certa estabilidade exatamente pela proposta dela, certo? Aguardo vocês num próximo encontro. Um abraço!